Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, continuamos aqui a ter o gráfico a 4 horas do Eurodólar. A configuração que temos vindo a acompanhar de round bottom continua aqui assim, de alguma forma, a acontecer. O Eurodólar ontem ainda veio aqui assim à volta de um 10,50, um 10,60, antes de voltar a recuar e voltar para os níveis que nos habituou ultimamente, ou seja, aqui assim em torno de um 10, ligeiramente abaixo de um 10, onde se encontra agora. Ok, este disparo, por assim dizer, do Eurodólar veio com os dados da inflação de ontem um pouco mais abaixo daquilo que se esperava. A inflação subiu de facto de 0,2% no mês, com duas casas decimais um pouco abaixo, 0,16%. Isso acabou por implicar que a inflação anual, em lugar de subir de 3 para 3,3% como era estimado, acabou por ficar nos 3,2%, ou seja, melhor do que esperado. O mesmo aconteceu com a inflação core, ou seja, com a inflação se retirarmos os preços dos alimentos e da energia, que se estava à espera que se mantivesse nos 4,8% em termos anuais, mas acabou por cair para 4,7%. Isto deu, digamos, obviamente dá aqui assim um aumento de expectativas de que o Banco Central norte-americano deixe de subir taxas de juros e, portanto, mantenha o mesmo nível na próxima reunião de setembro, mas o mercado recuou um pouco dessa acessão imediata na medida em que a inflação de serviços se mantém ainda bastante elevada, com Mary Daly, do presidente do FED de São Francisco, apesar de não ser membro votante este ano, a dizer que estes dados da inflação eram bons, mas não retiravam, não a deixavam com confiança suficiente para que não se tivesse que fazer mais, ou seja, que não se tivesse que continuar a subir taxas de juros ou a mantê-las durante mais tempo num nível elevado, e isto acabou por levar os mercados a recuar um pouco e a voltar a preferir o dólar. Dólar esse também que encontrou aqui algum suporte, com as yields a voltarem a subir, isto com o leilão de dívida pública de ontem, há 30 anos, não foi recebido da mesma forma do que o anterior, há 10 anos, e as taxas de juros subiram mesmo nos próprios 30 anos, ou seja, com as obrigações a caírem ligeiramente. Isto acabou por levar o euro-dólar aqui assim para o nível onde nós continuamos a vê-lo, ou seja, suportado aqui agora pelas linhas da média móvel 21 e 55 deste gráfico a 4 horas e sempre abaixo, para ainda abaixo, apesar dos vários testes da linha da média móvel simples de 200 deste gráfico a 4 horas também. Como podemos ver aqui, o RSI continua bastante flat, bastante neutro, teve de facto na altura da inflação, da saída dos dados da inflação, este movimento em alta, mas para rapidamente voltar ao sítio onde estava e manter-se aqui assim flat na linha de 50, o que indicia que provavelmente vamos ter aqui assim durante mais algum tempo este padrão de consolidação de preços. Estamos a falar que estamos uma vez mais em agosto, normalmente um mês de férias, a volatilidade das duas, uma pode ter picos bastante elevados ou pode ficar sem qualquer volatilidade e o preço a manter-se durante algum tempo praticamente sem alteração. É o que ultimamente temos vindo a acontecer, na medida em que este 1,09, 1,1050, digamos, é o máximo que temos visto aqui desde há 15 dias atrás. 3 semanas atrás. E, portanto, como eu digo, apesar de eu continuar aqui a ver um padrão, a possibilidade deste padrão, deste round bottom, para levar os preços mais em alta. Hoje,
Ainda vamos ter os dados do PPI, ou seja, do Índice de Preços no Produtor, que deverão sair em linha com aquilo que saiu também os do Índice de Preço do Consumidor ontem, ou seja, uma subida de 0,2%, tanto no core como nos preços globais. Talvez, se calhar, mais importante do que isso, vamos ter os dados preliminares da Universidade de Michigan, com a confiança, com o indicador da confiança do consumidor e das expectativas de inflação. Aí sim, se as expectativas de inflação caírem bastante, e provavelmente poderemos ter essa surpresa, podemos ver aqui sim novamente o euro-dólar a terminar a semana aqui um pouco mais suportado e a vir para cima de 1,10, uma vez mais esta área aqui, 1,1010, 1,1030 a ser a grande resistência. Admito que possa vir um pouquinho mais acima, tal como tem vindo aqui em outras alturas, se tivermos aqui uma surpresa da Universidade de Michigan nas expectativas de inflação. Confiança ao consumidor, eu creio que não devemos ter grandes surpresas e ela deverá andar à volta das últimas leituras, o que também não tem feito, digamos, não tem tido um impacto muito grande no preço ultimamente e, portanto, não deverá ser hoje, em final de semana, que isso vai também suceder. Para a próxima semana temos mais dados reais, hard data e não dados de sentimento, como são, por exemplo, também as vendas a retalho ou a produção industrial. Poderemos ter aqui assim mais alguma volatilidadezinha. Não sei se será o necessário, terá que haver aqui algumas surpresas para aumentar a volatilidade, senão provavelmente continuaremos neste trading um tanto ou quanto desinteressante em termos de euro-dólar, na medida em que não se estão a fazer grandes movimentos. Continuo a contar, como digo, hoje para talvez continuar algum suporte do euro-dólar, a não ser que os mercados acionistas caiam bastante mais. Ultimamente, os mercados acionistas, o sentimento de risco em termos dos mercados acionistas descolou um pouco daquilo que seria com o euro-dólar, ou seja, mercados acionistas a cair, euro-dólar a cair, mercados acionistas a subir e euro-dólar a subir. Ultimamente isso saiu um bocadinho, poderá voltar a qualquer altura, mas neste momento essa correlação ficou um pouco mais larga, digamos assim, mais laça, não ficou tão agarrada, tão apertada ao movimento do euro-dólar. Portanto, só com alguma situação em que o mercado acionista caia muito é que poderemos dizer que contaria aqui assim com o quebrar deste suporte aqui a nível dos 1,0975, 1,0980 para vir uma vez mais cá abaixo 1,0930, mas neste momento não estou a contar com isto. Eu pessoalmente, mas é uma opinião, quanto mais que o euro-dólar continua um pouco suportado e a manter-se aqui perto de 1,10, ligeiramente acima de 1,10, talvez no final do dia de hoje. Bom, para já é tudo. Um bom fim de semana, bons negócios e para a semana cá estarei com mais um comentário ao euro-dólar. Até lá!